Antes do ventilador portátil que hoje você liga com um simples botão, existiu um cenário que ninguém imagina. Galpões fechados, máquinas fervendo, ar pesado, impossível de respirar. O calor não era desconforto, era tortura. Trabalhadores passavam horas suando em ambientes que pareciam fornos industriais. Homens exaustos, mulheres sobrecarregadas, crianças ajudando na produção. E quando surgiram os primeiros ventiladores mecânicos, improvisados, cheios de engrenagens expostas e hélices de metal sem proteção, eles também eram perigosos. Dedos perdidos, cortes profundos, mãos esmagadas tentando ajustar as máquinas ainda ligadas. Crianças feridas ao chegar perto demais das pás girando. O vento que salvava do calor também machucava. Era bruto, barulhento e nada seguro. Muito antes da eletricidade, chineses já agitavam leques gigantes, egípcios criavam ventilação natural em templos e romanos faziam o ar circular em banhos públicos. Mas foi na Revolução Industrial, com fábricas cada vez mais quentes, que alguém decidiu criar vento artificial usando motores. O ventilador moderno não nasceu para conforto da sua casa, nasceu para manter trabalhadores vivos dentro da indústria. E o curioso é que o inventor lucrou mais vendendo motores do que o próprio aparelho. Agora pensa, como algo tão comum começou de forma tão cruel? Quem inventou o ventilador? Se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui, quantos ventiladores você tem na sua casa? Olha essas fábricas modernas criando vários e vários ventiladores. Linhas automáticas montando hélices em segundos. Motores sendo testados em silêncio absoluto. Caixas sendo empilhadas para abastecer cidades inteiras. Parece algo comum hoje, mas nada disso existiria sem um nome que quase ninguém lembra. Schuyler Scott Wheeler. Em 1882, enquanto a eletricidade ainda era vista com medo, ele apresentou ao mundo um dos primeiros ventiladores elétricos de mesa. Não era bonito, não era silencioso e muito menos seguro. Era cru, barulhento e perigoso. Mas era revolucionário. Em uma época em que o calor sufocava fábricas e casas, alguém decidiu que mover o ar com eletricidade poderia mudar tudo. E mudou. O que começou como uma experiência técnica virou um mercado bilionário que atravessou os séculos. Mas existe um detalhe que quase ninguém conta. Wheeler não inventou a ideia de ventilar. Povos antigos já usavam necks manuais, sistemas hidráulicos e estruturas arquitetônicas para movimentar o ar. O que ele fez foi transformar algo rudimentar em um produto elétrico comercial. E isso aconteceu no meio da explosão industrial dos Estados Unidos, quando a energia elétrica começava a entrar nas cidades. Só que havia um problema: eletricidade era considerada perigosa. Muitos tinham medo de fios dentro de casa. Motores davam choque. Hélices ficavam expostas. Acidentes aconteceram. Crianças se machucaram. Adultos perderam dedos. O ventilador nasceu moderno, mas também nasceu cercado de risco e desconfiança. E então vem a pergunta que todo mundo quer saber: ele ficou rico? A resposta não é tão simples. Wheeler fundou empresas, trabalhou com equipamentos elétricos e teve reconhecimento técnico. Mas o dinheiro pesado não ficou com ele. Quem realmente transformou o ventilador em ouro foram os gigantes industriais que vieram depois, como a Westinghouse e a General Electric. Elas pegaram a invenção, industrializaram em larga escala, melhoraram a segurança e dominaram o mercado doméstico. O pioneiro abriu a porta. Os gigantes entraram correndo. Isso levanta uma dúvida que sempre acompanha grandes invenções: quem merece o crédito? Quem cria primeiro ou quem transforma o império? E não podemos ignorar o cenário da época. O ventilador surge durante a chamada Guerra das Correntes, quando Thomas Edison e Nikola Tesla travavam uma disputa feroz sobre qual sistema elétrico dominaria o mundo: corrente contínua ou alternada. Essa briga influenciou diretamente quais aparelhos seriam viáveis dentro das casas. O ventilador dependia dessa escolha. Se a corrente errada vencesse, talvez o modelo doméstico demorasse muito mais para se popularizar. Ou seja, o sucesso do ventilador também passou por uma guerra silenciosa entre titãs da eletricidade. Ele não foi apenas um objeto. Foi parte de uma revolução energética global.
E a aceitação não foi imediata. No início, era artigo de luxo. Poucas casas tinham energia. O barulho incomodava. O consumo elétrico gerava medo. Só que o calor não dava trégua. Fábricas precisavam resfriar trabalhadores. Teatros precisavam manter o público confortável. Hospitais começaram a perceber a importância da circulação de ar. Aos poucos, o ventilador deixou de ser curiosidade técnica e virou necessidade. E quando chegou aos países tropicais, ele explodiu em vendas. No Brasil, por exemplo, tornou-se praticamente obrigatório. Muito antes do ar-condicionado dominar o imaginário moderno, o ventilador já estava lá, girando incansável. Existe ainda outro ponto curioso. Mesmo com o avanço do ar-condicionado, o ventilador nunca desapareceu. Por quê? Porque ele é barato, consome menos energia e resolve o problema imediato. Ele se reinventou. Surgiram ventiladores de teto, de coluna, industriais gigantes, versões silenciosas, modelos de design premium. A indústria aprendeu a reduzir riscos, colocou grades de proteção, melhorou motores e transformou algo perigoso em item doméstico seguro. Hoje o mercado global movimenta bilhões por ano, impulsionado por ondas de calor cada vez mais intensas e pelo crescimento urbano. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja este: o ventilador nasceu de sofrimento. Ambientes abafados, fábricas quentes, trabalhadores exaustos. Ele não surgiu para luxo, surgiu por necessidade. Foi solução para um problema humano básico: respirar melhor em ambientes fechados. E mesmo sendo um objeto simples, carrega uma história de disputa industrial, medo tecnológico, evolução técnica e transformação econômica. Não houve uma única grande briga judicial como vemos em outras invenções, mas houve competição agressiva, cópias, aprimoramentos e corrida comercial feroz entre fabricantes. Hoje você liga um ventilador sem pensar duas vezes. Ajusta a velocidade. Dorme tranquilo. Mas por trás daquele motor girando existe uma cadeia histórica que envolve revolução elétrica, disputa entre gênios, industrialização pesada e bilhões movimentados ao redor do mundo. Schuyler Scott-Wheeler pode não ter sido o único a pensar em mover o ar, mas foi um dos primeiros a transformar vento em máquina. E essa decisão mudou o conforto humano para sempre. Se você chegou até aqui, é porque gosta de descobrir o que está escondido por trás dos objetos mais comuns da sua casa. Na tela final existem 2 vídeos esperando por você. Clique em um deles agora e continue essa jornada para descobrir quem inventou outras coisas que você usa todos os dias sem imaginar a história por trás. Escolha um vídeo e vamos juntos até o próximo mistério.